Vamos agora contar uma história sobre ouro forjado em fogo alto. Ou melhor, virtudes forjadas em dificuldades e aflições. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Em 30 de setembro de 1951, em Goiatins, Tocantins, nasceu o menino Simval Coelho Marinho, filho do senhor Deocleciano Marinho e Dona Maria Coelho, o caçula de 5 irmãos, Alderina, Aldenora, Coriolano, Orlando e o menino Simval. Mas ainda antes de firmar os primeiros passos, aconteceu uma fatalidade que marcaria o seu duro começo de vida. Dona Maria Coelho, sua mamãe, faleceu quando o menino Simval tinha apenas 10 meses de vida. O senhor Deocleciano era avançado de idade e tinha poucos recursos financeiros. Por este motivo, seus filhos foram acolhidos no Lar Batista F.F. Soren, em Itacajá, Goiás, às margens do rio Manuel Alves Pequeno. Começa então uma daquelas histórias em que Deus transforma a dor em bênção. O menino Simval, junto com sua turma no Lar Batista, passou por privações e fome. Às vezes tinham tanta fome que se dirigiam ao rio para beber água até preencher o vazio do estômago. Havia uma plantação de quiabo por lá. Quiabo. Mas o pastor Simval não gosta de quiabo, nem passa perto do seu prato. O que tem isso com a história? Não havia muito o que comer por lá. Então, na sua infância, o menino Simval teve que comer muito quiabo. Pausa na história. Eu soube que o pastor Simval e a missionária Toinha são como bezerrinhos, gostam muito de leite. Mas naquele tempo da nossa história, o menino Simval não tinha essa regalia. Ele não tinha leite à sua disposição. Então o que tem isso com a história? Pois saibam que foi uma das primeiras coisas que o homem Simval comprou quando pôde. Uma lata de leite ninho. Mas voltemos à nossa história. Longe dos pais, passando por privações, será essa uma história de dores ou já passou? Pois o menino Simval ainda passou por mais uma situação que poderia fazer brotar em seu coração raízes de amargura. Quando aos 9 anos de idade, o pastor do Lar Batista, atravessando de balsa com o menino Simval, o pediu para comprar laranjas. E tendo demorado o menino, e a balsa estando em tempo de retornar, deixou o menino Simval e voltou com a balsa. Imaginem o desespero de uma criança de 9 anos ao ver a balsa virando pelo rio e seguindo viagem. Ele corria de um lado para o outro aos prantos. Mas um abandono! Pode ser este o sentimento do seu coração? Mas pelo cuidado do Senhor, um senhor que estava carregando um barco para seguir mais tarde, vendo o desespero dele, comoveu-se e perguntou de onde ele era. Dito o menino que era do orfanato, perguntou se tinha parente para o lado que seguiria com o barco. E o menino Simval falou dos seus tios em Tupirama. Aquele senhor então o acolheu, lhe deu uma rede, lhe deu alimentação, passou o dia e no dia seguinte deixou-o na casa do seu tio João Borges e da tia Otília. Após alguns dias, o tio Leopoldino visitou a sua irmã Otília e, sabendo do ocorrido, levou o menino Simval ao orfanato. Ao saber do ocorrido, a sua família ficou revoltada com o acontecimento. E nas suas férias com a família, o senhor Deocleciano decidiu que o menino Simval não retornaria mais ao Lar Batista e que moraria com ele. Poderia ser este o motivo para o menino Simval se fechar com mágoas? O pastor John Bevere, no livro A Isca de Satanás, Como se livrar de uma armadilha mortal, a ofensa, escreve: um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não libera a vida. O que será que aconteceu com o coração do menino Simval? Olha, eu não
tenho como saber o que se passa no coração de alguém, mas com a ajuda do pastor Simval, eu memorizei um versículo que diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. Então, essa vida que o pastor John Bevere escreveu também foi liberada pelo pastor que seguiu na balsa. Durante muito tempo ele sofreu o peso do ocorrido, mas foi pessoalmente pedir perdão ao pastor Simval. O pastor Simval compartilhou isso com a sua família e também compartilhou que não imputa a culpa ao seu pai por encaminhá-lo ao Lar Batista e guarda muito amor e agradecimento ao Lar Batista F.F. Soren, onde pela instrumentalidade de pessoas como a missionária Jamin, o menino Simval foi apresentado ao Evangelho e se decidiu por Cristo, sendo então batizado. Finda-se aqui o tempo da forja do ouro, e este passa a ser moldado e embelezado. Através do seu irmão Coriolano, o homem Simval vem para Brasília e agora já é um funcionário da SEB, Companhia Energética de Brasília. Que orgulho para a família! O menino Simval, criado com dificuldades no Lar Batista, agora é um homem inteligente e trabalhador. Chegou a cursar matemática na CEUB, mas pelo chamado do Senhor, decidiu fazer o Seminário Teológico de Brasília, atual Faculdade Teológica Batista de Brasília. Mas após tantas dificuldades, vai ser pastor, pensou a família. Ainda assim, o homem de Deus, Simval, decidiu-se pelo seminário, onde além da formação teológica conheceu a então senhora Antônia Alves, que seria mais tarde o seu grande amor. Mas algo aconteceu. Um derrame pleural quase leva o homem de Deus Simval para mais perto do Pai. Neste momento, foi um marco em sua vida, pois de forma extraordinária, o Senhor mostrou que o tinha escolhido para a sua obra e que não morreria sem que fosse cumprido os planos de Deus em sua vida. Ufa! Agora formado em teologia, o homem de Deus Simval logo foi para o seu primeiro ministério em Floriano, Piauí, na Igreja Batista Betel. Lá, o homem de Deus Simval foi ordenado pastor, num só dia, concílio, ordenação e posse. Inicia-se então a carreira eclesiástica do pastor Simval, numa igreja que o amou muito. Por 2 anos pastoreou solteiro e compartilhava cartas com a então ministra de música Antônia Alves. Mas de súbito, em suas férias, veio solteiro a Brasília sem nunca nem ter namorado e voltou poucos dias depois casado. É isso mesmo, de primeira pediu a senhora Antônia em casamento, o que já ocorreu 24 dias depois. Agora, o casal pastor Simval e missionária Toinha estão juntos no ministério em Floriano, enfrentando muitos casos difíceis de serem tratados, em que Deus abençoou o pastor Simval com muita sabedoria, muita graça, muita força para ter um ministério muito abençoado. Mas havia uma igreja em Presidente Dutra que estava há 4 anos sem pastor, onde outras denominações influenciavam seus líderes e congregados. O Senhor, então, os chama para este ministério, para a primeira Igreja Batista em Presidente Dutra, no Maranhão, onde aceitou ganhar menos, até menos do que em Floriano, pois importava atender o chamado do Senhor à obra. Lá, praticou o que mais marcou a sua vida eclesiástica, a palavra e a oração. Passou a ler com os diáconos todos os dias às 7 da manhã e tirava todas as suas dúvidas, uma por uma. Implementou também a oração matutina, por onde Deus operou muitos milagres. A igreja crescia quando o Senhor o chamou para outro ministério. Custou essa saída, pois eles não queriam sair de lá. Mas pelo chamado do Senhor, após 4 anos e meio de ministério em Presidente Dutra, de 1985 a 1990, segue então o casal missionário para Teresina, onde o pastor Simval assumiu como secretário-geral da Convenção Batista Piauí-Maranhão,
onde foram operados muitos milagres. Mas agora, não só em uma igreja, mas num grande campo missionário que é a região do Piauí e Maranhão. Lá estiveram por 12 anos, quando então o Senhor os chamou para algo novo em Brasília. A orientação do Senhor era para um novo trabalho, mas o pastor Simval não sabia como. Venderam então a sua casa no Nordeste e vieram com as suas provisões. Enfrentaram um grande desafio, mas permaneceram debaixo da vontade do Senhor. Em meio a convites diversos a ministérios, o pastor Simval rejeitou todos. Lia a Bíblia e orava com a sua família e explicava para eles a vontade do Senhor. Mas bem antes de acabar as suas provisões, o Senhor os chamou para o ministério a qual hoje nós os honramos. Em outubro de 2002, o pastor Fernando Brandão, então pastor da 2ª Igreja Batista do Plano Piloto, os convidou para iniciarem uma igreja em Águas Claras. Então, em 12 de junho de 2002, chegou a família missionária do pastor Simval, da missionária Toinha e dos seus filhos, Loidiane, Priscila, Sara e Simval Júnior, e ainda a Dona Maria de Lourdes, mãe da missionária Toinha. Em 14 de dezembro de 2002, a família missionária chega ao residencial Araucárias, onde, como num PGM, iniciaram um trabalho missionário, multiplicando de 7, que era a família pastoral, para 25 congregados. Após 9 meses de gestação no apartamento pastoral, em outubro de 2003, a congregação passa ao Major Shopping e 4 anos depois, em outubro de 2007, foi então organizada a primeira Igreja Batista de Águas Claras, passando a atual sede em março de 2011. A partir daqui, amados, muitos dos presentes fazem parte dessa história. Quanta lição aprendida nesses 18 anos de ministério em Águas Claras, sendo 13 de igreja organizada. Tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com Deus e com o cônjuge, tempo de qualidade com Deus e a família, oração matutina, quarta de guerra, maratona bíblica, mulheres de joelho, famílias em pé, PGM, protótipo ensinando amor e cuidado, treinamento avançado de líderes e ministérios trabalhando, como ação social, oração, evangelismo e missões, educação cristã, Pibac Kids, embaixadores do rei, mensageiras do rei, teens, juventude farol, celebrando a transformação, comunicação, decoração, recepção e integração, louvor, sonoplastia e projeção, PGMs. Ora, quanta alegria, amados! Isso é o que o Senhor traz para nós. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isso está em Salmos 126, 5. O pastor Simval, homem de Deus, amado por sua família e por seus discípulos. A palavra de Deus nos ensina no livro de Romanos a honrar o que lhe é devido, quando Paulo escreve: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Por isso, reservamos para o final o testemunho da família. Perguntamos aos seus filhos: quem é o pai para você? Eis as respostas. Ele é uma referência de servo de Deus. Não é só um pai. É um pai, pastor e exemplo o tempo inteiro. Sempre agia debaixo do comando de Deus. Ama a Deus mais do que a Ele mesmo. Ama tanto que esse amor transborda na vida da família. Ainda na enfermidade, não esquece de ninguém. Acompanha tudo e ora por nós. Homem de Deus perfeito, pois até quando falha, Deus dá com clareza a orientação de que a atitude era a vontade do Senhor. O melhor pai que Deus poderia dar. Maravilhoso. Pastor que é um pastor mesmo, atencioso e amoroso. Loidiane. Exemplo de cuidado, presente, aquele pai de pastoreio. Um pai que quer que a gente esteja ali, vencendo. Um pai que é de acompanhar, é amigo, é servo do Senhor e que deseja isso também para os filhos. É um exemplo de cuidado e carinho. Quando não estavam na melhor situação financeira, ele sempre falava da provisão do Senhor.
E chegavam sempre irmãos com alguma coisa para eles sem ter avisado nada. Isso, os filhos ficavam sempre atentos pela provisão do Senhor. Priscila. O mais lindo de se ver quando a gente relembra a nossa história é que durante todos esses anos eu vi a sua vida sempre no altar do Senhor. Não era só pela igreja, mas por cada ovelha ali se dispondo a estar juntos, a incentivar a ler a palavra e orar todos os dias, a estar junto para acompanhar, se colocar à disposição, fazer gabinete, sempre orando pela manhã e de madrugada por toda a igreja, por toda a nossa família. Então, isso é uma coisa que fica marcada como filha e como ovelha também. Sara, ele é um sacerdote de Deus na nossa vida. É aquele homem responsável para realmente edificar o lar, seja dando provisão, a educação ou conhecimento espiritual. Como diz no versículo, educa a criança no caminho que deve andar, em Provérbios 22:6. Ele é aquele que ama, cuida e representa mesmo. Meus pais buscam a Deus bem cedo para orar pela igreja, filhos e família. Buscam a Deus na madrugada e sempre leem a Bíblia todos os dias com a família e incentivam os filhos a ter o seu tempo de qualidade com Deus. Simval Júnior. E a missionária Toinha não ficou de fora da homenagem final, não. Olha só o testemunho do poder que foi dado a ela, hein? A Miss Toinha é meu amor, minha esposa amada, meu maior amor. Linda, amiga, companheira, alegre, paciente, bondosa e carinhosa. A Miss Toinha é a minha assessora para todas as horas. Trabalhadora, fiel ao Senhor e a mim, amorosa e cuidadosa em todos os momentos. Pastor Simval. E a esta, que é o grande amor do Pastor Simval, coube a principal homenagem da noite. Olá! Falar do meu amor é algo que me dá muito prazer, porque depois da minha salvação, ele é a maior bênção que Deus me deu. Ele realmente é um esposo, ele é ideal, a pessoa que superou todas as minhas expectativas em relação a casamento, a marido. Ele é um pai extraordinário, é um companheiro que a gente não consegue nem expressar que ele é humano, ele não é perfeito, mas é quase perfeito. Ele, como pastor, é o pastor que eu sempre pedi a Deus para ter como esposo. É impressionante, ele é uma pessoa que nunca mudou para pior, nunca. Não, ele nunca mudou, ele nunca me decepcionou, assim como pastor. Ele ama a Deus, ele teme a Deus, ele é um servo. Eu estava dizendo outro dia para ele, digo, amor, se Deus fosse dar um testemunho de você, ele ia fazer igual ele falou do Jó. Você é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele é como crente, um exemplo, como servo, como discípulo, como pastor. Eu digo sempre para ele também, amor, você é uma espécie em extinção, porque não existe mais pastores assim como você. Ele é muito especial mesmo. É alguém que eu digo, gente, como é que pode ser tão doce, tão meigo, tão carinhoso, tão amoroso, tão fiel, tão justo, tão cuidadoso, é quase inacreditável. Eu digo, puxa vida, é
Eu fui muito abençoada, muito abençoada. Muito abençoada mesmo, porque ele é muito especial para Deus e para mim, viu? Eu sinto muito orgulho, muita honra de Deus ter me escolhido para ser esposa dele, para ser esposa dele como pastor, como homem e como pastor, certo? É realmente muito mais do que eu pedi a Deus, muito mais, superou todas as minhas expectativas. Eu amo cada dia mais, sou arriada, os 4 pneus e a direção, sou toda gamada por ele. Eu amo de paixão mesmo, muito, muito, muito. Ele é o amor da minha vida, a vida do meu amor, é tudo que eu sempre sonhei, tá? E em nome de Jesus, vamos ficar juntos até a morte. No nosso relacionamento não existe palavra de divórcio, não. Nós somos fiéis um ao outro, amamos, e cada dia, com 38 anos de casado, a gente se ama muito mais do que esse amor no início. Então, glória a Deus por isso. A Deus toda honra e toda glória, tá?